Olá, gente querida, estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica, pelo canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e pelo canal Paz e Bem. Como sempre, o tema da semana é o mesmo de que tratamos no nosso artigo no jornal GGN, cujo link está aqui embaixo. E é um tema assim delicado, em que eu faço um desabafo pessoal, mas eu não estou desabafando por conta de uma frustração minha, pessoal, personalista, mas em relação ao próprio tema, ou seja, o meu desabafo pessoal, ele é um ponto de partida para uma análise mais ampla, mais cheia de nuances, que se relaciona ao próprio tema que eu estou tratando. É o tema do silenciamento, do preconceito, do cancelamento mesmo que o espiritismo kardecista sofre. Porque é impressionante, né? Eu já tenho várias experiências nesse sentido. Então, por exemplo, acabei de lançar o livro Kardec para o século XXI, que todo mundo sabe aqui, as pessoas que me acompanham, e esse livro é um livro escrito por mim, que sou uma intelectual, que tem vários títulos, etc. Não é um livro proselitista, é um livro de análise filosófica, etc., que faz tem que ter uma visão revisionista, progressista do espiritismo, com um prefácio do Alisson Mascaro, que é uma pessoa muito conhecida entre os meios intelectuais também, um professor da USP, etc. Eu mesma tenho a titulação da USP. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que não é simplesmente, não é um livro mediúnico, um livro só direcionado a espíritas. E, no entanto, eu não consegui furar a bolha, né, do movimento espírita com esse livro. Mandei para tudo quanto é jornalista que trabalham em órgãos de esquerda ou órgãos mainstream, né, que não são de esquerda, e ninguém nem sequer me respondeu, não me convidou para fazer nenhuma entrevista, nada, né? Não se faz uma resenha, nada. Agora, se fosse uma monge ou uma monja budista, se fosse um padre ou um padre católico progressista, se fosse um pastor protestante progressista, os de esquerda teriam convidam sempre para entrevistas, etc. E assim, em geral, né, as pessoas representantes das mais variadas formas de pensar, de filosofar, de praticar a espiritualidade, são aceitas e convocadas e entrevistadas e coloca-se foco nelas, né? E quanto que os espíritas kardecistas são deixados num limbo. Muito pelo contrário, o que se faz muitas vezes são críticas grosseiras, né? Uns meses atrás, aí, acho que foi no ano passado, um jornalista famoso, eu não cito nem o nome, né? Porque eu não quero dar processo, também não quero dar, foco para essas pessoas, né? Mas enfim, um intelectual aí que eu acho bastante superficial, há meses atrás, num grande órgão de comunicação impressa, fez uma crítica assim, ao espiritismo grosseira, dizendo que era a mais tosca das religiões. Eu escrevi um artigo inteiro, mandei, né, para o jornal, nenhuma linha, mas nenhuma linha na coluna de leitores, né, que já não seria muito legal colocar um artigo de uma jornalista na coluna, nas respostas dos leitores, mas nem isso, né? Num outro órgão, esse bem de esquerda, né, publicou um artigo de um ativista comparando Kardec a Ku Klux Klan, né, por conta do suposto racismo de Kardec, né? Eu também escrevi um texto respondendo, nem me responderam, nem me assinalaram que receberam o texto, nada, não publicaram nada, né? Sendo que eu conheço o editor, enfim, mandei diretamente para o editor. Então, assim, é um silenciamento incrível. Eu contei também no meu artigo que eu já vi, é surreal o que eu vou contar, mas é verdade, não é mentira. Eu participando de uma banca, de um concurso, de uma das maiores universidades do estado de São Paulo, uma das melhores universidades do Brasil, né?
E eu com todas as titulações para entrar no concurso, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, artigos, livros, blá, 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 tudo isso, né? E a banca discutiu na minha frente como que nós vamos deixar entrar uma espírita. Falaram isso na minha frente, eu ouvi, não foi ninguém que me contou, não foi fofoca. Então, quer dizer, eu sinto na pele o tempo inteiro esse silenciamento, que não acontece com outras filosofias, com outras formas de ver o mundo, né? Com outras, entre aspas, religiões, embora seja polêmico se o espiritismo é ou não uma religião, mas no Brasil se tornou uma religião, então, digamos assim, já que se fala em diversidade religiosa, em diálogo interreligioso, que é uma coisa que eu pratico, né? E que também é uma coisa impressionante, porque as próprias religiões também não aceitam o espiritismo nesse diálogo. A Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, a Universidade de Wikipedia, nós da Editora Comenos temos feito um trabalho de décadas nesse sentido de diálogo interreligioso e temos interlocutores entre judeus, protestantes, católicos, muçulmanos, budistas. Temos interlocutores, amigos, pessoas que dialogam conosco, que já fizemos entrevistas, que participaram de nossos livros. Então, nós fazemos esse trabalho de diálogo, de inclusão. Mas quando chega a vez deles, muitos não nos incluem, né? Não incluem o espírita progressista, né? Não incluem o espírita de nenhum tipo, né? Eu cheguei já para um grande teólogo da teologia da libertação, que eu admiro muito, né? Alguns anos atrás eu perguntei, assim, olho no olho para ele, por que você cita todo mundo, desde Lao Tse a Karl Marx, cita, enfim, sufis, muçulmanos, cita budistas. Nunca você teve uma citação, uma só, de Kardec. Ele saiu pela tangente e não me respondeu por quê. Então, isso é uma coisa impressionante. Por que será isso? Isso não é só aqui no Brasil agora. E veja-se que isto é uma coisa que ocorre num Brasil que é o maior país espírita do mundo. O pessoal convida sem nenhum preconceito as pessoas do candomblé, da umbanda, né? Claro, tem os preconceitos dos fundamentalistas, esses não dialogam com ninguém, nem com espírita, nem com gente de nenhum lugar, né? Mas entre aqueles que se propõem ao diálogo, né? Por exemplo, vários teólogos fazem diálogo com o candomblé, com a umbanda, e nenhum com o espiritismo kardecista, nenhum, zero, né? Jamais convido para participar de um livro, de um simpósio, de um seminário, de um diálogo, de um culto ecumênico, nada, nada, né? Então, isso é uma experiência pessoal, mas isso não é só aqui e agora, né? Se a gente vai olhar na história, nós tivemos, depois de Kardec, o próprio Kardec ele foi silenciado, foi esquecido na França, hoje você vai pelas ruas de Paris, o nosso documentário Em Busca de Kardec, nós fizemos essa experiência. Perguntamos nas ruas de Paris, você conhece Allan Kardec? Não. As únicas pessoas que disseram que conheciam foram alguns jovens, mas era o jogador de futebol, não era o Kardec, fundador do espiritismo. Isso na França. Então houve um processo de silenciamento. Agora, todo mundo conhece todos os outros, né? Veja-se só, por exemplo, o positivismo, que foi uma filosofia na França do século XIX, Augusto Comte, contemporâneo de Kardec. Teve uma influência, inclusive, na história do Brasil, tal. Todo mundo conhece, estuda-se na universidade. E assim, as ideias dele hoje são muito mal vistas, né? Inclusive a personalidade dele, ele fundou uma religião da humanidade, com culto inclusive a sua namorada, a sua mãe, ele se instituiu sumo sacerdote, enfim, uma pessoa excêntrica. E, no entanto, todo mundo conhece na academia, todo mundo conhece, estuda-se, nem que seja para se criticar, mas Kardec é posto no limbo, né? Então, e aí depois os outros que pesquisaram, mesmo que não tenham nenhuma ligação com Kardec, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, nós tivemos inúmeros, Russell Wallace, William Crookes, Schrenck Notzing, Zöllner, William James nos Estados Unidos, olha, mas tanta gente, né, que pesquisou na segunda metade do século XIX, depois no início do século XX,
fenômenos espíritas, e muitos chegaram a conclusões favoráveis à tese do espiritismo, que há comunicação dos espíritos, etc., também são silenciados, né? Ou se não, fulano de tal, prêmio Nobel, mas teve essa excentricidade no final da vida de se interessar por pesquisas mediúnicas, ou simplesmente não citam, né? O que assusta tanto? Por que essa rejeição tão grande? Então eu até no artigo elogiei o jornal GGN do Luiz Nassif, que me acolheu, e eu escrevi durante alguns anos uma coluna Espiritismo Progressista. Hoje eu tenho a coluna Conexões, que eu falo sobre todas as religiões, doutrinas, filosofias, e também falo sobre o espiritismo, e eu nunca fui censurada, sempre fui acolhida. Então eu elogio, né, porque sendo um jornal de esquerda, né, me acolheu. Outros jornais de esquerda nem sequer respondem, né? E outros de direita também. Esse aí, esquerda e direita estão perfeitamente de acordo em silenciar o espiritismo em tudo, né? Então eu fico pensando, por que isso? Né? Quais são as hipóteses explicativas disso? Então, eu uma vez entrevistando, inclusive no canal Paz e Bem, um frade franciscano muito amigo nosso, que eu gosto muito, e com quem eu tive bastante diálogo interreligioso, que já fez parte dos nossos livros, né? Alguns livros da editora Comênios. Eu perguntei para ele sobre isso, e ele me disse o seguinte: olha, ele teve uma hipótese explicativa, vamos ver, não sei se é verdade, se essa hipótese ela é plausível, mas enfim, ele falou assim: sabe o que acontece para nós católicos? Conversar com um budista, com uma pessoa do candomblé, conversar com o islâmico, é um outro, totalmente outro. O espiritismo não é um outro, parece que é uma heresia do cristianismo, né? Então a gente tende, talvez, a não estabelecer um diálogo, porque causa um estranhamento, uma questão de... Enfim, aquela coisa, o herético a gente cala, né? O outro a gente dialoga, né? Embora também sempre houve a guerra entre nós e o outro, entre o sujeito e o outro, que é diferente, totalmente diferente. Mas hoje que se procura um diálogo, este outro ainda se respeita no diálogo, mas o herético fica de fora. Essa é uma hipótese. Eu tenho outras, né? Eu tenho, por exemplo, a hipótese de que o Kardec é muito racionalista para as religiões, né? Então, o Kardec dá um instrumento, e é isso que ele queria fazer, um instrumento de racionalização da espiritualidade, de crítica da espiritualidade, de tirar, desfazer o mistério, de desfazer... e isso também abala as estruturas de poder, os dogmas, porque uma vez que a gente tem uma visão crítica das coisas, que era que o Kardec propunha em relação à própria espiritualidade, em relação à própria revelação, isso cria um perigo, né, de se desconstruir aquilo que é muito caro ainda a todas as religiões, as estruturas hierárquicas, os dogmas inquestionáveis, e aí vai. Mas mesmo aqueles mais progressistas que questionam, inclusive hoje, as estruturas hierárquicas, os dogmas, não questionam o suficiente para ter um diálogo com o espiritismo. Então, há um afastamento, um congelamento, um cancelamento mesmo do espiritismo. Outra questão também, que isso é particular do Brasil, é que o espiritismo tem se tornado uma religião no Brasil, e uma religião cooptada muitas vezes pela extrema-direita, né? Então nós temos médiuns, temos instituições, né, que são muito de direita. Então isto cria também uma barreira com os progressistas, né? Mas nós temos e sempre tivemos intelectuais progressistas, como o Herculano Pires, né, como o Delina Amorim. Hoje há todo um movimento progressista. Então, quando alguém, por exemplo, fala, que virou um mantra falar, porque Kardec era racista, todo mundo publica isso. Se é para falar de espiritismo, se critica Kardec racista. Sendo que todas as religiões, todas as filosofias têm os seus limites históricos, né? E os progressistas, nós estamos fazendo uma releitura, estamos fazendo uma crítica disso, mas isso não é citado. E não é citado que Kardec jamais poderia, por exemplo, ser comparado, equiparado a Ku Klux Klan, porque a Ku Klux Klan é o extermínio dos negros, né? É um projeto de ódio. E o Kardec não tinha um projeto de ódio, pelo contrário, ele prega a fraternidade universal, prega inclusive
Com essas palavras, a abolição dos preconceitos de classe e de cor, ele teve, sim, uma postura etnocêntrica, egocêntrica, que hoje até consideramos como racista, mas era um contexto da época e nós não aceitamos mais isso. Todo esse revisionismo que nós fazemos de Kardec é no sentido de colocar esses limites. Só que essas pessoas que falam de Kardec disso como um mantra, simplesmente ignoram e não querem dialogar nem conosco, que estamos fazendo um trabalho nesse sentido, né? Então, esse é o meu desabafo, essa é a minha constatação, mas nós não desistimos. Eu mandei o meu livro para vários jornalistas, espíritas e não espíritas, mas não que trabalham em órgãos espíritas, que trabalham em órgãos não espíritas, né? em mídia, né? Alternativa, mídia mainstream, né? Nada, nenhuma palavra, né? Então, essa é, digamos assim, uma dificuldade grande que a gente encontra de se estabelecer, né, no mundo, promovendo um diálogo, reservando ou marcando um território da nossa influência na cultura. Ninguém precisa aceitar o espiritismo, não é essa a nossa intenção de fazer um proselitismo, mas queremos ter um protagonismo de diálogo, né? E que isso, as pessoas não abrem esse protagonismo. Eu tenho feito um trabalho hercúleo para abrir esse diálogo com todo mundo. Aí todo mundo vem, as pessoas mais abertas vêm, mas nós não sentimos essa retribuição de sermos incluídos num diálogo. É isso, gente. Ficamos aqui esperando que... E os espíritas, tem mais uma coisa que eu quero dizer. Os espíritas, muitas vezes, então, se escondem e não trabalham por esse diálogo, se envergonham de dizer que são espíritas, arrancam dos seus currículos lattes os trabalhos que fizeram sobre o espiritismo ou no espiritismo, né? Então, nós precisamos ter coragem e saber como defender as nossas ideias para um diálogo construtivo, para termos algum tipo de influência na sociedade. Um grande abraço a todos e ficamos aqui.